para buscar em prol da nossa casa, em prol da família. O pastor estava aqui falando em prol de famílias, que nós possamos nos levantar, nos posicionar para clamar pela nossa casa, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, a casa que às vezes anda meio desorganizada, meio bagunçada, que nós possamos tomar posição para que o Senhor possa operar no nosso meio, amém? Amém. Glórias a Deus. Aqui nós vemos Isaías falando sobre o caminho do erro, fazer criar água no deserto, colocar coisas novas, fazer coisas novas acontecer. Nós vemos Isaías falando: eis que faço coisas novas, logo a conhecereis, porventura não percebeis? Ou seja, o Senhor já está fazendo coisas maravilhosas em nosso meio. O Senhor todos os dias faz coisas extraordinárias no nosso meio, e nós não percebemos. Por quê? Porque nós nos apegamos tanta murmuração, tanta reclamação, tantas adversidades, problemas da vida, que nós esquecemos de olhar para as maravilhas que o Senhor faz todos os dias nas nossas vidas. Nós esquecemos de agradecer pelo privilégio de estar na sua casa, pela graça que nós recebemos de estar todos os dias na presença dele, porque muitos já não estão mais, muitos já não pregam mais, muitos já não louvam mais, muitos já estão lá no mundo fazendo a vontade do Senhor, mas os escolhidos de Deus está aqui nessa noite adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quantas pessoas não têm se afastado do caminho do Senhor? Quantas pessoas não têm se desviado da presença de Deus devido às lutas, devido a algo que ele tanto quer conquistar, alcançar e não consegue? Ele se frustra, ele se desanima, ele desacredita de algo que Deus falou sobre a sua vida, e faz com que ele escureça, faz com que ele desanime das promessas do Senhor. Mas aqui o Senhor está dizendo: eis que eu faço coisas novas. Para quem que ele estava falando? Ele estava falando para os cativos, para aquele povo que foi levado, o povo de Israel, que foi levado pela Babilônia, do cativeiro babilônico, para sofrer ali, para aprender na verdade, porque nada acontece nas nossas vidas por acaso. Tudo é permissão do Senhor, e tudo é um aprendizado, em tudo nós precisamos aprender e entender que em tudo Deus está nos ensinando. O povo não queria saber de adorar o Senhor, o povo não queria saber de adorar, de exaltar o nome do Senhor. O povo estava na idolatria, o povo estava adorando outros deuses, fazendo as coisas erradas, e o Senhor chama a atenção desse povo. Como? Permitindo que eles fossem para a Babilônia. Por quê? Porque Jeremias, o profeta chorão, como muitos conhecem, já havia sido levantado por Deus. Jeremias estava sendo preparado para ser sacerdote, assim como da sua linhagem, o seu pai era sacerdote. Ele também estava sendo preparado, ensinado para prosseguir com esse destino dele também. Mas o Senhor falou com Jeremias que Deus tinha um plano diferente na vida de Jeremias. Deus levanta Jeremias para ser profeta para as nações, para falar sobre Israel, sobre acerca do pecado deles, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam cometendo ali, deixando de adorar o Senhor, adorando outros deuses, idolatrando outras coisas. Está diferente no mundo hoje, igreja? Não. Quantos e quantos não têm idolatrado famosos, idolatrado pregadores, idolatrado cantores? Quantos não têm pecado na idolatria? Quantos não têm andado na idolatria? Quantos não têm deixado de buscar a presença do Senhor? Quantos não estão deixando de lado a graça, a presença de Deus e buscando coisas terrenas? Aí depois está todo arrebentado, corre para a oração, corre para buscar, mas não sabe por que veio as consequências. Tudo nós vamos receber depois. Há uma consequência de tudo que nós fizermos nessa terra. Eu vi uma mensagem outro dia que até engraçada, tipo assim: ó, tudo que você planta, você colhe. Aí a mensagem é assim: se eu tivesse plantado café, hoje eu faria de boa, né? Porque o café está caro. Então, tipo assim, tudo que você planta, você colhe. Se você tivesse plantado café anos atrás, você não precisava comprar um café caro desse. Então, fora as brincadeiras, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. O povo de Israel estava colhendo o que eles plantaram. A idolatria
falando através do seu profeta, fazendo com que o povo fosse sofrer as consequências, fosse para o calabouço e ali vivesse quantos anos, igreja? 70 anos no cativeiro. Não foi diferente lá no Egito. Deus viu aquele povo sofrendo e falou: olha, vou preparar um profeta, vou preparar um libertador, vou organizar alguém que vai arrancar esse povo da escravidão, vai arrancar esse povo das mãos de Satanás, vai arrancar esse povo do lamaçal do pecado, porque Deus não se agrada do povo dele vivendo na humilhação, Deus não se agrada do povo dele vivendo em pecado, vivendo no estado de miséria. Deus não se agrada, porque Deus tem coisas grandes, coisas extraordinárias para você, igreja. Deus ele prepara quem? Moisés. Capacita Moisés. Moisés ganha livramento na barriga da sua mãe, depois que nasce também. Deus esconde ele para que o propósito de Deus viesse a ser concretizado na sua vida. Moisés era um grande libertador, um grande resgatador. Ele diz: eu vou usar Moisés para resgatar o povo. E Moisés nasceu, você já sabe a história, foi carregado pela filha de Faraó, foi protegido, foi guardado, até chegar o tempo de concretizar o propósito que Deus tinha na sua vida. Às vezes nós queremos que Deus resolva tudo na nossa vida. Tem um plano de pregar, sair fora pregando, tem uma promessa de ser abençoado, e nós queremos que a bênção aconteça hoje, amanhã. Aleluia. E não é assim. Tem um preparo, tem um tempo para todas as coisas, que a palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo que nós plantamos, há um tempo que nós projetamos, há um tempo da atividade humana, há um tempo em que nós preparamos aqui na terra para receber o que Deus tem preparado para nós. Só que muitos não têm entendido, e por não entender, quando algo não acontece, ele se frustra, ele se desanima, ele desacredita, acha que Deus não é homem que mente, acha que Deus não é fiel para cumprir essas palavras. Deus ele usa Moisés e diz: Moisés, eu vou te usar para libertar aquele povo. Enquanto Moisés cresce ali na casa de Faraó, no palácio, aprendendo as coisas de Faraó, Deus está preparando algo extraordinário para Moisés. Moisés agora ele sai, porque era o tempo de Moisés sair. Era o tempo de Moisés sair para levar o povo aonde Deus queria. Aonde que Deus queria tirar aquele povo? Queria tirar o povo da escravidão, do lamaçal do pecado, da humilhação, da vergonha, porque a palavra dele diz que quanto mais o povo crescia, mais Faraó colocava jugo, colocava peso, colocava situação para que o povo viesse desanimar, viesse desacreditar, viesse se frustrar. Mas crente fiel, crente que entende a palavra de Deus, crente que sabe o que ele carrega sobre a sua vida, não é as artimanhas, não é as cargas que Satanás coloca sobre a sua vida que vai fazer ele desanimar. Ele vai entender que ele é escolhido de Deus. Você foi escolhido, você foi chamado para viver o novo, para receber o novo de Deus. Glória a Deus. Quanto mais jugo, mais castigo, mais o povo multiplicava. Crente tem que ser unido, igreja. Sabe por que a igreja está assim, ó, uma aqui, outra ali, outra lá? Porque não tem união. Quando as irmãs se reúnem para fazer algo, a outra que não gosta já não participa, não quer se envolver mais. Porque alguém não agradou ela, porque não combinou com ela, porque não sentou e combinou. Não entende que Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus usa cada um de maneira diferente. E hoje a igreja vive em desunião. Com bom e suave é, os irmãos, vivam em união, para que haja bênção, para que haja prosperidade, para que haja multiplicação. É necessário ter a união na vida dos crentes. Glória a Deus. Os macumeiros estão mais unidos do que os crentes. Os espíritas estão mais unidos do que os crentes. Chega na casa de um espírito para ver se ele move céus e terra para ajudar alguém. Pede uma oferta dentro da igreja para ver se eles não diz lá fora, tem a parte da sua
sabe pedir, né? Mas tua vida, pastor, só fica pedindo oferta. Pede oferta para tudo. Pastor, festa de irmã, não sei o que mais. Não é assim? Eles esquecem que é dando que se recebe. É abençoando que é abençoado. Você vai ser abençoado quando você entender que a bênção está nas tuas mãos. Quando você abençoa, Deus abençoa você. O povo do mundo está mais abençoado do que o povo de Deus. O povo que está na igreja. Porque é um povo que está na igreja, mas não tem fé. É um povo incrédulo. Não crê que Deus pode fazer. Não crê que Deus pode mudar a história. Aí a pastora diz assim: traz 10 reais para fazer uma festa, um almoço, um jantar. Aí fica preocupada: eu vou trazer 10 reais. Começa a pensar que vai faltar. Pensamentos pequenos vai te fazer viver coisas pequenas, igreja. Pensamentos pobres vai te fazer viver na pobreza. Nós precisamos entender que nós somos povo, gente, pessoas escolhidas de Deus. Nós fomos escolhidos para viver o novo, para viver o extraordinário, para ser liberto do cativo. Você não vive mais no cativo, você foi liberto. Deus te arrancou do cativeiro para viver o extraordinário. Eis que Ele está fazendo coisa nova no nosso meio. Eis que Ele está movendo no nosso meio. Eis que Ele está dando livramento no nosso meio. Ele está fazendo coisa nova na vida deste casal que está aí no meio. O Senhor está dizendo: eis que eu faço coisa nova na vida de vocês dois aí na frente. Eis que eu tenho preparado coisas extraordinárias para vocês. Deixa para trás as coisas velhas, as coisas passadas, para viver o novo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos nos libertar de cativeiros. Cativeiros que não nos levam a lugar nenhum. Precisamos nos libertar de cativeiros espirituais. Existe cativeiro, prisões que só estão na nossa mente. Nós não crescemos. Porque nós não damos lugar para o Senhor trabalhar. São cativeiros espirituais que na realidade não existe. Foi nós que criamos. Nosso maior inimigo é a nossa mente. Uma mente maltratada, ela não vai ter paz em lugar nenhum. Uma mente não curada, ela não vai viver bem em lugar nenhum. E nós precisamos entender que nós precisamos tratar, curar a nossa mente. Deus fala ao nosso coração. Deus braga o nosso coração. Não é na mente, igreja. Quando alguém dizer assim: Deus falou na minha mente, isso é coisa maligna. Deus fala no nosso coração. Deus testifica no teu coração. Deus alegra o teu coração quando é Ele que está falando. Deus testifica. Aí Deus fala assim: olha, eu vou arrancar esse povo do cativeiro. Já chega de cativeiro. O povo gosta de cativeiro. O povo gosta de viver na humilhação. Mas Deus tem coisa nova. Enquanto Deus usava Moisés para arrancar o povo para a terra de Canaã, para a terra prometida, o povo estava dizendo: era melhor lá no Egito. Enquanto Deus está dizendo: Moisés, leva o povo para a bênção. Você foi chamado para viver o novo, para receber o novo de Deus, para receber coisas extraordinárias de Deus. Precisamos nos libertar. No livro de Romanos, capítulo 12, ele diz que nós não precisamos, nós não temos que conformar com o mundo. Muitos estão conformados com o mundo, igreja. Muitos estão na modelagem do mundo, porque está assim, irmão.
libertar. Vamos sair da modelagem do mundo. Não é porque a irmã, o que tem de influência hoje no mundo não é brincadeira. É influência de tudo que é jeito. A pessoa diz assim, mas não sou influência má. Não, às vezes não é influência má, não. Sem perceber, está sendo influência. E nós temos que vigiar se nós estamos seguindo que tipo de influência. Porque Deus não nos chamou para ser influenciado, mas para sermos influenciadores. Você é uma influenciadora. Influenciar mulheres a ser transformadas, a ser liberta. Influenciar a tua casa a viver coisas extraordinárias. Ele diz, não conforme, não entre na modelagem do mundo, mas viva o novo, viva coisas extraordinárias. Seja liberto, seja livre. O engraçado é que quando, voltando lá em Moisés, quando Deus usa Moisés para tirar o povo do castigo, do lamaçal ali, da humilhação, ele diz assim, você vai ver lá em Êxodo falando, Êxodo capítulo 14, depois você lê. Ele diz assim, Moisés, leva o povo, mas não leva pela terra dos filisteus, não. Não é assim, pastor? Por que não era para levar pela terra dos filisteus, igreja? Porque era terra sangrenta, era terra terrível, era terra de morte, era terra de briga. Você observa nesse texto o amor que Deus tem pelo seu povo, o amor que Deus tinha por Israel, o amor e o cuidado que Deus tem por você todos os dias. Não leva pela terra dos filisteus, leva pelo deserto. Por que pelo deserto? O deserto vai depender de mim. O deserto vai ficar na minha disposição. É no deserto que eu cuido, é no deserto que eu mantenho aquilo que ele precisa, é no deserto que eu vou prover, é no deserto que eu vou cuidar dele. No deserto Deus cuida de você em cada detalhe. Terra dos filisteus, terra de briga, terra de morte, ele diz, terra sangrenta. O povo vai ver, olha o cuidado de Deus, igreja. O povo vai ver a guerra, abrir o sangue e vai querer voltar para o Egito. Não leva por lá, não leva pelo Egito, leva pelo deserto. No deserto não tem nada, mas eu estou com eles. No deserto não tem nada, mas eu estou com eles dia e noite. Serei luz para eles, serei caminho para eles, serei o maná para eles, prepararei o que eles necessitarem. Fica na dispensação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deserto a gente chora, deserto abre a geladeira, só tem água, parece um mar. É água para tudo que é lado. E quando a água não falta, né? Nos meus desertos aí faltava água, faltava energia, cortava tudo. E eu entrei na cama, orando e pedindo, Senhor, eu estou no deserto, mas eu vou sair. Porque quem sabe o poder que Deus tem não é deserto que vai te desanimar, não é deserto que vai te parar, não é deserto que vai te frustrar e fazer você querer voltar para o Egito, não, igreja. É no deserto que você vai clamar, é no deserto que você vai entender que de lá você vai sair preparado. Deserto é preparo. Aí Deus diz, não leva pela terra sangrenta, leva pelo deserto, eu cuido, eu protejo, eu dou livramento, eu trabalho na vida deles. Nós precisamos nos libertar. Aí o povo vacila, não pode ter. O povo é assim, se Deus não estiver falando, se o profeta não estiver falando, apontando, o povo desanima rapidinho, né, pastor? Rapidinho desacredita. É um povo que é como folha seca, é um povo que não tem peso, é um povo que não tem raiz, é um povo que não sabe se firmar na palavra. É a palavra que liberta, não é a revelação, não é as coisas que hoje estão acontecendo, igreja. É a palavra onde você é a palavra. E se nós formos atrás de luta, de problemas, o próprio Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque eu venci, vocês vão vencer. Amém? Então aqui quando Isaías está dizendo, olha, eis que porei, o próprio Senhor está dizendo, eis que porei. Vocês passaram no deserto 40 anos, não era para passar esse tempo todo, mas passaram porque são teimosos, são obstinados de coração.
queremos vir porque nós queremos alegrar nossa carne, o nosso eu, o nosso Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: o Senhor quer fazer coisas novas. Chega de deserto, chega de calabouço, chega de cativeiro. Vamos nos levantar, vamos nos posicionar. Lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava muito tempo naquela situação, muito tempo ali na beira do caminho, mendigando, precisando da ajuda dos outros, usando aquela capa dizendo: eu preciso da ajuda do governo, eu necessito que alguém venha aqui me ajudar. Mas a partir do momento que ele ouviu a voz de Jesus passando o tropel da multidão, e ele ouviu porque ele podia ouvir, amém, ele fez o que, a igreja? Ele se posicionou. O posicionamento diante de Deus vale muita coisa. Se eu não me posiciono dentro da minha casa para orar, para repreender todo o mal, as coisas vão desandar. Se eu não me posiciono para repreender o mal na minha família, na minha saúde, o negócio vai desandar. Nós precisamos nos posicionar. Bartimeu, ele se posiciona, ele se levanta do caminho, da beira do caminho onde ele está, e ele fica de pé e começa a gritar: Jesus, Jesus. Será que nós temos clamado, gritado, nos levantado, nos posicionado para receber o que Deus tem para nós? Precisamos sair desses cativeiros. Glória a Jesus. Aí você diz assim: mas que cativeiro, missionário? Às vezes é lugar que você está que só tem te levado para baixo. Às vezes é lugar que você está que tem te matado espiritualmente, você não tem percebido. Às vezes é pessoa que está do teu lado falando mal dos outros o tempo todo, e isso está te prejudicando e você não tem percebido. Nós não temos percebido. São cativeiros espirituais que nós precisamos nos libertar. Nós precisamos sair desses cativeiros, quebrar essas cadeias, quebrar essas correntes, nos libertar para viver o extraordinário, para viver as coisas novas, para viver as bênçãos do Senhor. Nós precisamos entender que a unção, ela despedaça o jugo. Só que tem gente que continua carregando o jugo, recebeu a unção, recebeu a graça, aceitou o Senhor, está debaixo da graça, está debaixo das mãos do Senhor, mas continua com o jugo carregando. E sendo que o Senhor diz: olha, eu despedaço o jugo. Todos que estiver cansado, sobrecarregado, o Senhor quer aliviar. Glória a Deus. O Senhor quer aliviar o cansaço, o desânimo, o jugo que muitas das vezes nós temos carregado. A cruz pesada demais, não é para cortar a cruz, tá? Mas é para entender que com Jesus ela é leve, ela pode ser grande. Que ela tem que ser grande. Lembra dos vídeos que vocês já viram por aí? Vamos jogar na cruz para atravessar? Ela tem que ser grande, porque senão vamos, se precisar passar por um obstáculo, né? Não vai conseguir. Vai cortar, né? Aí tem como. Então não é para cortar a nossa cruz, mas é para entender que a cruz por Jesus, ela é leve. Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Nega a si mesmo. Nós queremos ir a Jesus, mas não queremos negar nada. Nós queremos ir com bagagem, com mala, com tudo. E não é assim, igreja. É um evangelho que não tem renúncia. Precisamos renunciar, sim. Precisamos entender que lá não vai entrar qualquer coisa. Lá não vai entrar de qualquer maneira. Tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor está fazendo coisas novas. Tem coisas novas sendo feitas. E nessa noite Ele está dizendo: eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Não retroceda, não olhe para trás, não volte para o Egito. Saia do deserto, saia do calabouço. Chega de prisões, chega de cadeado. O Senhor quer te fazer avançar. Aleluia. Glória a igreja. O Senhor quer nos fazer avançar. Sair dessas prisões mentais, prisões espirituais. Eu já estive em um lugar que eu não dava conta nem de orar.
Eu já estive em calabouços, prisões, que eu não entendia que eram prisões, que eu não dava conta mais de pregar, que eu não dava mais conta de orar. A partir do momento que você passar a ouvir a voz de Deus e parar de ouvir a voz de homem, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas nós precisamos parar de ouvir a voz do homem. Nós precisamos parar de querer aprovação, aceitação. Entenda, igreja. Nós que fomos chamados para viver o novo, para viver coisas diferentes, nós não vamos ser aceitos. Então, para de querer aceitação. É tempo perdido. É um desgaste físico, emocional perdido. É gastar energia com coisas desnecessárias. Porque o mundo nunca vai nos aceitar. Ele vai nos odiar. Porque a palavra do Senhor diz: eles te odiarão por amor a mim. E eles te odiarão não é por causa de você, mas é por causa da palavra. E é por causa da palavra que eles nos odiarão. E eles não vão nos aceitar. E o que tem de crente precisa, querendo aprovação, querendo aceitação, como eles estão se lascando, se arrebentando. Eu falo assim, igreja, eu sou maranhense, às vezes eu falo essas palavras assim, né? Às vezes as pessoas até entendem mal, mas não é não, é porque maranhense fala doido mesmo, né? Então nós precisamos entender que a aceitação do mundo nós não precisamos ter. A aceitação é do Senhor. Amém? Então que nessa noite nós possamos entender que essas prisões não nos pertencem mais. Nós já fomos arrancados do calabouço. Nós já temos a presença do Senhor, o Espírito Santo todos os dias nos consolando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que o horário já desceu aqui. Glórias a Deus. A 9h30. E eu agoniada aqui, ó, terminando, porque eu estou olhando lá. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Papai, nessa noite eu quero profetizar na vida dos irmãos, na vida das irmãs. Eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, repreender todo o mal, repreender toda seta, todo embaraço, todo impedimento, toda retaliação, toda artimanha do adversário. Ah, Senhor, que o Senhor possa colocar capacete na cabeça, que o Senhor possa calçar com a preparação do Evangelho, que o Senhor possa revestir cada um nessa noite, que o Senhor possa
que você não entenderá. O que eu estou fazendo agora, se diz o Senhor, né? O que eu estou fazendo agora, tu não está entendendo. O que eu estou movendo agora, falando agora, tu não está entendendo. Mas o Senhor diz: amanhã tu entenderá. Quando as portas começarem a se abrir, quando as coisas começarem a dar certo, ou quando as coisas começarem a embaraçar, e você começar a dizer: não estou entendendo. O Senhor está dizendo: sou eu trabalhando, sou eu apertando, sou eu estreitando para modelar, para te fazer entrar na minha posição, para te fazer entrar na minha modelagem. Sou eu te preparando, assim está dizendo o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? O Senhor está fazendo coisa nova em missionária Miami. O Senhor está fazendo coisa nova. O Senhor está dizendo: chega de humilhação, chega de desespero, chega de rejeição, chega de abandono, chega de vergonha. O Senhor está dizendo: eis que eu estou fazendo coisa nova, e eu colocarei um caminho no meio do deserto. Eu farei caminho no meio do deserto. Eu farei nascer fonte no meio do ermo, no lugar seco, no lugar árido, aonde não tem vida, aonde não há esperança, aonde o povo diz que não tem jeito, que não tem solução. O Senhor está dizendo: vou eu encaixar no lugar certo, vou eu fazer coisas novas. E aqueles que olham para você e dizem: não tem jeito, não é de Deus, não é do Senhor, o Senhor está dizendo: vou eu fazer eles contemplar o que eu vou fazer na tua vida. Vou eu abrir porta, vou eu preparar agendas, vou eu te capacitar, vou eu te levar em lugares que tu não imagina, vou eu te honrar na frente do teu adversário, vou eu te honrar na frente daqueles que um dia falaram que você era sem você ser. O Senhor está dizendo: eu sou capaz, eu sou fiel, o bastante, o suficiente, para no lugar seco, para no deserto eu fazer nascer fonte de águas. Agar estava ali no deserto morrendo, desesperada, porque o filho ia morrer, não tinha mais jeito, o óleo secou, o pão acabou. Agar está dizendo: meu Deus, acabou, chegou o fim. Quando Deus aparece, o anjo do Senhor, o próprio Deus, aparece para Agar, mostrando que ele tinha poder suficiente. Abre os olhos de Agar e mostra a fonte para Agar saciar a sua sede ali a sede do seu filho. Glória a Deus. Aquilo muitas das vezes que vem para nos matar é preparo de Deus. Aquilo muitas das vezes que é lançado para nos destruir, o Senhor vai usar até os perseguidores, até aqueles que perseguem, até os caluniadores. O Senhor usa para te fazer avançar. Porque Deus, ele não é como homem. Deus não usa o que qualquer um de nós usaria. Deus não usa a lógica humana para trabalhar nas nossas vidas. Deus, ele usa exatamente aquilo que ninguém entende. Aí às vezes você diz assim: fulano está falando mal de mim, estão criticando, estão caluniando. É o Senhor usando o fulano para te fazer crescer. É o Senhor usando o fulano, o criticador, o falador, o linguarudo, o fofoqueiro, para te fazer crescer, para te fazer conhecedor da palavra, para te trazer para a intimidade com Ele. Aleluia. O tempo que eu mais estive na intimidade com o Senhor foi o tempo que eu mais fui perseguida, mais caluniada. Foi o tempo que eu mais passei na luta. Foi o tempo que eu mais fui usada pelo Senhor. Aleluia. E o tempo que eu mais abençoei foi o tempo que eu mais fui abençoada. E quando eu digo igreja, não seja mão cerrada, não seja mão fechada. Abençoe a obra do Senhor. Abençoe a casa de Deus, sem querer nada em troca. Que assim você vai ver as bênçãos do Senhor chegando sobre a sua vida. Glória a Deus. Teve um tempo que eu
ajudava tanta pessoa que eu quase fui lá no buraco. Porque se nós não tiver cuidado, igreja, também, nós temos que ajudar com sabedoria. Mas quando eu estou mais que abençoada, quanto mais eu abençoava, mais eu era abençoada. Entenda que nada que você faz, que você planta, que você ajuda na obra do Senhor vai ficar em vão. Deus vai te devolver o dobro. Deus vai fazer o dobro para você. Aleluia. Porque Deus, Ele não deve nada para ninguém. Passa o ano que passar, o tempo que passar, você vai receber. Amém, igreja? Amém. Então eu já ajudei muitas pessoas, coloquei muitas pessoas dentro da minha casa. Ganhava mendigos no meio da rua. Hoje as pessoas dizem assim, cadê as obras? Quer ficar gravando, né? Gravando, mostrando, dá uma oferta aqui, quer gravar, ó, estou abençoando. Quando na verdade Mateus diz assim, o que tua mão direita fizer, não precisa de Deus saber. Aí está dando uma cesta básica aqui, ó, tirando foto, para mostrar. Eu vou na igreja, eu recebo críticas, porque as minhas obras, as obras que eu faço é no secreto. Eu não mostro para ninguém, porque eu não preciso mostrar obra para ninguém. Aquele que sabe, conhece e vê todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe, ele vê, ele pode. Ele está vendo tudo. Não precisa ninguém ficar dizendo, cadê as obras? Cadê o livro das obras? Você sabe a obra que você fez no oculto, no particular, no escondido. Você sabe o que você semeou no escondido, no oculto. Você sabe quanto você chorou no anonimato. Você sabe quantas pessoas você acolheu. Agora, se você olha para as suas mãos e diz assim, meu Deus, o povo fala e eu não tenho nada mesmo, Senhor, aí complica. Né? Eu banhava mendigo no meio da rua. Peladão no meio da rua, ele constrangia. Eu falava, nossa, eu enfermeira, fica tranquilo, em paz. Passava pessoas e diziam assim, quer que eu grave, tia? Eu falei, não, grava não. Se eu quisesse ser famosa hoje na internet, eu era famosa banhando o povo na rua. Entendeu? Então, eu acho que nós não precisamos disso. Nós precisamos ser abençoados, abençoar para ser abençoado. Chegar alguém na nossa casa e ver uma casa abençoada, uma casa próspera. Alguém precisar de um socorro que você tem para socorrer. Agora o povo de Deus não está tendo socorro para socorrer os outros. E quando tem ainda, né? Verdade. Né? É difícil. Quando a Bíblia fala. Não é fácil, igreja. Amém? Mas nessa noite nós vamos sair daqui entendendo que nós somos abençoadores. Nós fomos chamados para ser abençoados. Nós não fomos chamados para andar em tapete vermelho como o povo tem dito por aí, né? Os profetas da última hora, né? É os famosos profetas da última hora, né, pastor? Eu te vejo no tapete vermelho. Cai fora, né? Como agir? Deus não te chamou para andar em tapete vermelho. Deus não te chamou para andar passeio de passarela. Deus te chamou para fazer a obra, fazer com perfeição. Deus nos chamou para nos honrar nessa terra. Não foi para viver na humilhação também, não, igreja. Entendeu? Às vezes quando eu prego isso aqui, porque eu prego o que Deus manda. Se é chicote, eu dou chicotes. Se é bênção, eu falo de bênção. O que o Senhor me mandar. E às vezes eu prego dizendo, ó igreja, o teu galadão é no céu, mas não é só no céu. Que graça vai ter você ser humilhado aqui na terra o tempo todo, ser caminhado, perseguido, humilhado, rebentado, morrer lascado? Não. Você vai passar pela humilhação, vai, porque é necessário. É na humilhação que Deus nos honra. Nós precisamos ser humilhados, sabe por quê? Porque nós somos todos soberbos. E os soberbos não herdarão os céus. Os orgulhosos não herdarão os céus. Os mentirosos, os feiticeiros não herdarão os céus. Os fornicadores não herdarão os céus. Glória a Deus. Engana-se aqueles que estão na mentira, no engano.
que herdará os céus. Mas nós não podemos ficar o tempo todo sendo humilhado, morrer na humilhação e alguém chegar e dizer assim: nossa, tadinho, tadinha, sofreu tanto aqui, e para lá, né? Morrer na mesma humilhação. Não, igreja, isso não é de Deus. Nós fomos chamados para viver o novo de Deus, para viver as coisas novas de Deus. Se Ele diz que nós somos herdeiros, herdeiro não tem muitas coisas para receber? Como é que nós não estamos recebendo? Tem algo errado. Nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Nós precisamos ser abençoados para abençoar o próximo. Então nós não temos que morrer na humilhação, morrer sem nada lascado, não. Nós temos que morrer quando chegar o tempo. Mas alguém vai dizer: sofreu na terra, foi humilhado, foi caluniado, mas Deus honrou na terra. Aleluia. E esse é o momento de nós nos levantar, sair do calabouço, sair do cativeiro, para viver o novo de Deus, para viver o que Deus tem para nós, as promessas, a herança que Ele tem para nós, porque nós somos filhos, filho é herdeiro, né? Então está na hora de nós receber, igreja, está na hora de nós ser abençoados, está na hora de nós, é tipo fazer igual o que fez foi o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, não foi? Não foi, igreja? Me ajuda aqui. Que virou o rosto para a parede quando recebeu a notícia. Está na hora de nós começarmos a fazer. Eu gosto de perguntar, não é que eu não sei, igreja. Eu gosto de perguntar para ver se a igreja está afiada. Entendeu? Então está na hora de nós começar a fazer mais ou menos o que o rei fez. Virar o rosto para a parede. Olha, estou em casa tua obra, tu vai morrer. Olha, rei, olha, Senhor. Lembra o quanto que eu fiz na tua obra. Olha como é que eu estou. Olha, eu fui fiel. Será que nós temos isso para falar para o Senhor? Será que nós podemos dizer: Senhor, eu sou fiel na tua casa, eu sou dizimista, eu faço isso? Pai, Deus, Ele não desampara o justo. A palavra dele vai dizer no livro de Salmo que nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Então nós precisamos clamar para que o Senhor venha ter misericórdia e nos abençoar. Amém, igreja? Já estou finalizando, viu? Glórias a Deus. Quero agradecer aqui minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Amém, igreja? Graças a Deus. Que Deus abençoe o missionário. Que Deus seja sempre a vida dela em nome de Jesus. Amém? Amém, glória ao Senhor. Que Deus abençoe todos nós. Que Deus abençoe o pastor Gesival, Samara, as crianças. Todos que vêm aqui hoje ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. O irmão que pediu a oportunidade para louvar vai ter voltado domingo. Não vai não? É de Deus por mim, não de Jesus, né? Eu vou ficar não. E não. Vai embora levando a sua bênção, a sua vitória aí. E domingo volta, nós vamos adorar o Senhor nosso Deus. Você já não esperou nada de mim, né? Você já não volta até lá, né? Graças a Deus. Vai estar bem esperto. Amém, igreja? Aleluia. Mas nós vamos orar agora, igreja. Vamos lá fazer aquele pedido de oração que foi colocado aqui para a glória de Jesus. A Samara falou e as pessoas que nós estamos orando e intercedendo. Pessoas para Deus dar livramento, cura, libertação, né? Quero pedir oração também pela Daniele. A Daniele é o supremo, mora lá em Gurupi, para pedir oração por uma bênção financeira na vida dela, na família dela, em nome de Jesus, né? E também para a Thaís está pedindo para que Deus dê um direcionamento, que ela vai tomar uma decisão, uma mudança, que Deus vai direcionar a Thaís também, minha sobrinha lá no Maranhão, gente que tem gente para todo lado, com a glória de Deus. E a minha irmã Luciene, que é lá nos Tocantins também, pede oração pelo filho dela, Fabiano, que disse que está com uma dor abdominal que já tem dias e o médico não descobriu ainda o que é o problema, né? Então nós estamos orando, levantando em oração essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que precisam de provisão, porque o nosso Deus é Deus de providência. Quem fala também? Pedi oração para a Amy, ela é uma adolescente que faz a escola, teve uma funcionária que tem uma dor na virilha e os médicos não conseguem achar, ela está nem conseguindo ir para a escola e não acha, fez vários exames, não acha que é o problema dela. Amém.
Graças a Deus. Quem crê que Deus faz milagre? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor, a gente pode vir aqui fazer essa oração. Vamos orar aqui pelas pessoas que creem. Em nome de Jesus. Amém. Oração pelo pai da pastora, oração pela Ludmila, também tem feito que vai ser. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé para orar, amém? Também vamos orar pelo Ídolos, é Ídolo não? Ele tomou o caminhão hoje, mas Deus fez a obra na vida dele, amém? A minha cheia de cimento, que era uma carga pesada, né? Bateu no poste. Bateu no poste, tombou, e Deus deu grande livramento, amém? Vamos orar em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, Pai, da eternidade, príncipe da paz. Pai, estamos diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, para te pedir, porque o Senhor conhece cada pessoa, Papai querido, a qual o Senhor está pedindo oração. Deus, em nome de Jesus, Deus, vai enviando, Pai, o milagre, a resposta que eles necessitam, a cura, Senhor Jesus Cristo, Deus Santo. Vai visitando, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai queimando, Jesus, as enfermidades. Obrigado, Senhor, pelo livramento, Pai. Aquela, Papai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, que está pedindo pela cura, pelo milagre, pela libertação, pelo livramento do seu Deus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vai curando nesta noite, vai operando milagre, vai operando, Senhor, como o Senhor tem dado o livramento dos teus filhos e continuará dando, Senhor, porque o Senhor é bom para operar sinais, operar milagre, operar maravilha. Deus, em nome de Jesus, oh Pai, que todo mal seja queimado, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo. Visita, Pai querido, nesta noite, na área espiritual, na área conjugal, no financeiro. Deus, em nome de Jesus, oh Pai, e vai entrando com a grande providência, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, ficar, estende as mãos para me orar pela igreja, em cura, milagre. É que você veio buscar nessa noite. Deus, Ele vai fazer grande obra em cada coração aqui, porque Ele é bom. Deus vai visitando a igreja agora. Deus vai tomando na tua mão, Senhor. Vai quebrando, Jesus, o protocolo. Vai quebrando, Senhor, o cativeiro, Pai. É culto de libertação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é culto de milagre. Deus, toma cada uma das tuas mãos, Pai. Vai visitando agora, Deus, na saúde. Vai curando, vai libertando. Em nome de Jesus Cristo, Deus Santo. Deus, tem pessoas aqui nessa noite, Pai. Aleluia, à procura de uma resposta, à procura de uma solução. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai quebrando os grilhões, Senhor. Vai jogando por terra, Pai. Vai entrando com a providência nessa noite. E a igreja diga amém. Aleluia. Devolva aqui em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Vai embora, igreja, vai leva a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus. Deus entregou vitórias aqui nessa noite. Deus está entregando, dando resposta para alguém, como Deus usou o pastor aqui, que veio aqui buscar uma resposta. Deus está entregando a resposta assim, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Só lembrando, amanhã nós temos oração às 8 horas da manhã, ciclo de oração, e domingo é culto da família. No domingo, igreja, nós estamos no propósito de oração, nós estamos orando aí na quarta-feira, já oramos hoje no período do culto, mas no domingo eu quero convocar a igreja para nós chegarmos às 18 horas aqui na igreja. Nós vamos fazer esse propósito, chegar aqui às 18 horas, e nós vamos orar das 18 às 19 horas, uma hora de oração. Vou fazer que o pastor João coloca, nós ficar uma hora de joelho, mas quem quiser aguentar vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, uma hora de oração, desafio mesmo, meu Deus. Esse propósito de oração, por essa causa, eu me coloco de joelho. Você vai saber qual a causa, você vai se colocar de joelho. Oração de joelho mesmo, para o glória do Senhor. E das 19 horas às 21 é o nosso culto, amém? Para o
glória do Senhor. Amém? Graças a Deus, curva sua cabeça, estenda as mãos para frente e receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, assim que a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre, toda a igreja diz.